Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Oferecimento Monroe e Monroe Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Só um toque. Novembro Azul com Viva Sinaf. Descontos em exames e medicamentos. Viva Sinaf. Saúde sem dor. Oi, PVC, boa noite. Boa noite, Carol. Tudo bem? Boa noite, Fernando. Boa noite. PVC, vamos começar falando sobre o adiamento do julgamento do Bruno Henrique. A Leila Pereira emitiu um comunicado fazendo críticas, né, ao STJD. Eu acho que a questão não é nem a Leila se manifestar, mas é o entendimento de que o caso Bruno Henrique, ele tem a ver... Primeiro que, assim, ele é mais criminal, já falamos isso aqui, né, Carol? Sim. Ele é mais criminal do que esportivo, tá? Então, assim, o Bruno Henrique é um caso de estelionato, possível estelionato, quem tem que julgar se é estelionato ou não é a justiça, criminalmente, e está sendo processado por fraude, não é nem estelionato que ele está catalogado, mas é uma questão muito importante, porque tem a ver com o problema das apostas esportivas e da sabedoria, do entendimento de que jogadores de futebol, jornalistas esportivos, árbitros, dirigentes esportivos não podem participar ativamente das apostas. Eles são parte do mercado, eles não podem participar disso. Então, é muito importante. O Bruno Henrique pode ser absolvido na justiça criminal, na esportiva também, mas é muito importante tratar esse caso, porque, para voltar lá atrás, a acusação é de que ele informou o integrante da família dele de que tomaria o terceiro cartão amarelo e alguém pode ter levado vantagem financeira, o que significa fraude e significa prejudicar todos os outros apostadores. Por isso que pode ser catalogado como estelionato, mas está catalogado como fraude. Ok. Então é muito grave, porque é um cenário novo, que não existia no mercado esportivo. Não se trata de ser clubista, torcer para A, B ou C, torcer para o Flamengo ou torcer contra o Flamengo, não se trata disso. Trata-se de entender o que vai acontecer com o mercado de apostas, como foi o Paquetá na Inglaterra, que acabou sendo absolvido por falta de provas. Bom, mas não, na justiça esportiva, em setembro, ele foi punido por 12 jogos, o que já se julgou uma pena branda, mas eram 12 jogos dia 14 de setembro. Aí teve o efeito, no dia 14 de setembro houve o efeito suspensivo para a punição que tinha sido dada uma semana antes. Ele cumpriu 2 jogos dos 12 e ficou o efeito suspensivo para ser julgado. Ia ser julgado na quinta-feira da semana retrasada. Se disse que não tinha condição por causa da mega operação no Rio, mas teve jogo do Fluminense no Maracanã no mesmo dia, e se adiou em 10 dias o julgamento. E hoje, o auditor Marco Aurélio Choi pediu vistas do processo. Cara, isso é quase como dizer que não estudou para a prova. Mas faz 10 dias que era para julgar, faz 10 dias que era para ter o julgamento. O cara tá rolando um tempão, né? Vistas do processo. Cara, pelo amor de Deus, é assinar o atestado de incompetência de um caso que é muito importante. Por que a Leila Pereira se manifestou? Porque o Alan, jogador do Palmeiras, que foi expulso de campo no dia 23 de julho e que foi suspenso em outubro, conseguiu um efeito suspensivo e esse efeito suspensivo foi julgado hoje de manhã e ele pegou mais um jogo e está fora do jogo contra o Santos. Isso aqui está certo, não tem problema nenhum. O Alan está certo. O que está errado é o Bruno Henrique ter sido adiado o julgamento dele em 10 dias. O julgamento do efeito suspensivo, que já durava 2 meses, foi adiado em 2 semanas, praticamente 10 dias, e o auditor pede vistas do processo. É a maior crise de credibilidade do tribunal desde o caso Sandro Hiroshi em 99. Quando o Sandro Hiroshi tinha sido punido porque ele era gato, como se diz, né? Ele tinha jogado como sub-20
e tinha depois sido transferido numa transferência irregular do Tocantinópolis para o Rio Branco, e o Rio Branco, que não tinha comprado, vendeu para o São Paulo, e o São Paulo perdeu 6 pontos, perdeu 3 pontos em vez de perder 6, e passaram para o Botafogo em 99. Foi uma crise de credibilidade gigantesca. Hoje, o risco é que o caso Bruno Henrique cria uma crise de credibilidade igual, porque a gente precisa acreditar que o STJD está se comportando da maneira correta. O Bruno Henrique jogou os últimos 2 jogos, depois do julgamento ter sido adiado na mega operação, e marcou 3 gols para o Flamengo. Então, isso pode contaminar ou não a sensação de que o campeonato é justo? É claro que ele é justo. Bruno Henrique fez os gols. Ele é craque. Mas o julgamento tinha que ter acontecido. Tá. Vamos olhar para o campeonato então, PVC. O Mirassol venceu o Palmeiras e acabou ajudando o Flamengo. O Flamengo derrotou o Santos por 3-2, chega aos seus 68 pontos, que é a mesma pontuação do Palmeiras, certo? Isso. Você sabe, Fernando, que em 2009 o Flamengo é o melhor campeão de todos os tempos em 2019 com 90 pontos. Mas o pior campeão, o campeão com menor pontuação da história é o Flamengo de 2009, que foi campeão com 67 pontos. Faltam 6 jogos, Flamengo e Palmeiras já têm 68. Ou seja, eles já têm pontuação que fez campeão no passado. É impressionante isso, né? É o campeonato, do ponto de vista dos 2 líderes, Palmeiras e Flamengo, mais forte da história. Agora, o Palmeiras perdeu completamente a vantagem. O Flamengo é favoritíssimo contra o Sport, virtualmente rebaixado. É o jogo que pode rebaixar o Flamengo no sábado. E o Palmeiras vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro, sem todos os convocados. O Flamengo teve 7 convocados. O Palmeiras também teve 7 convocados. O Palmeiras tem mais os suspensos. Andréas Pereira tomou o 3º cartão amarelo e o Alan, que foi julgado hoje, estão suspensos. O Flamengo tem os machucados, o Pedro, que está machucado. Mas o Flamengo é muito mais favorito contra o Sport. A chance é muito grande que o Flamengo assuma a liderança no sábado à noite. Valeu, PVC. Obrigada. Boa noite. Um beijo para você. Obrigado, Carol. Obrigado, Fernando. Valeu, boa noite. 7h17.